veja que, a partir de agora, a gente vai falar rapidamente sobre o procedimento que vai ser utilizado justamente para a gente comprovar essa questão do estado de embriaguez. Maravilha? Veja que esse artigo 277, ele não está na sequência dos crimes, é óbvio, né? A gente está já no 302, estamos caminhando. Mas veja que eu trouxe para vocês justamente para você memorizar, entender de forma mais facilitada. Então, veja, como que eu vou saber, como que eu vou comprovar essa questão do estado de embriaguez? E aí, lembrem-se, se eu falei embriaguez, é ou por droga ou por álcool, tanto faz. Então, veja, o 277, ele traz para nós essas diretrizes. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Então, veja, teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento em que seja permitida a realização dessa constatação. Maravilha? E aí, veja, no parágrafo 2º, a infração prevista no 165, isso é uma infração administrativa, tudo bem? Não é o objeto do nosso estudo. Também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no 165A ao condutor que se recusar a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput desse artigo. Então, veja, pessoal, que quando a pessoa ela se nega a fazer o teste do bafômetro, a fornecer uma amostra de sangue, de material genético, para poder ser realizada a constatação de eventual embriaguez em razão de substância química, o próprio CTB traz para nós, através do artigo 277, mecanismos a serem utilizados. Agora, veja, muita gente diz, mas não pode, eu não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo. Tudo bem, gente, temos esses aspectos, mas para você, candidato de primeira fase, isso aqui está válido, e é isso que você tem que memorizar para mandar bem na primeira fase. Então, embora nós tenhamos várias discussões de que a pessoa ela pode se negar a fazer o teste, veja que o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz para nós outras alternativas, tudo bem? E, inclusive, comina a infração administrativa para aquelas pessoas que se recusam a fornecer esse material para que seja realizada a constatação da embriaguez. Tudo bem? Então, você aí, candidato, vai ter que estudar o 277 dentro do crime do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tudo bem? E aí, veja que, portanto, só agora nós encerramos o crime de homicídio e damos início ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, artigo 313. Então, veja aqui, enquanto no 302 nós temos uma vida atingida, a pessoa morre, aqui no 303 nós temos uma ofensa à integridade física, mas da qual não haverá o resultado morte. Então, veja, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Da mesma forma que no crime de homicídio do 312, nós temos as majorantes. Inclusive, o parágrafo 1º do 303, me perdoem, ele nos remete para o 302. Então, ele diz assim, olha, aqui na lesão corporal, na direção de veículo automotor culposa, vamos aplicar as mesmas causas de aumento que são utilizadas lá no artigo 302, tá? Então, veja que aqui nós vamos utilizar exatamente as 5
aliás, me perdoem, causas de aumento de pena. Maravilha? E aí veja que no parágrafo 2º, nos mesmos moldes que o homicídio culposo, nós temos aqui também uma pena privativa de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa, e também, aliás, se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, aqui, diferente do homicídio, porque no homicídio a pessoa morreu. Então, lá, basta a condução sob a influência de álcool ou de droga, já está lá com aquela pena do parágrafo 2º. Agora, aqui não. Você vai precisar dessa influência, mais a causação de lesão corporal grave ou gravíssima. Tudo bem? Agora, essa escala de gravidade das lesões, você vai utilizar o artigo 129 do Código Penal, que trata das lesões corporais leves, graves e gravíssimas. Então, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, você tem ali todas as hipóteses de lesões corporais graves e gravíssimas. Então, por exemplo, lesão corporal gravíssima, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, provocação de aborto, ok? Enquanto que na lesão corporal grave nós teríamos incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade de membro, sentido ou função, tudo bem? Perigo de vida. Então, veja que você aqui vai ter que se utilizar daquela gradação das lesões que são tratadas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 129. Maravilha? Mas para você, para sua prova, se no seu conteúdo programático está lá CTB, parte criminal, você tem simplesmente que memorizar que na lesão corporal culposa, para que seja aplicada essa pena mais grave do parágrafo 2º, você vai ter que acumular influência com qualquer uma dessas lesões, ou lesão grave ou lesão gravíssima. Maravilha? Então, com essas considerações, eu encerro com vocês o crime de lesões corporais culposas, ok? E aí, na sequência, nós temos o crime de omissão de socorro, 304. Veja. Olha o verbo deixar. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Veja, pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Tá? Parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, veja, o que vai acontecer aqui? Bom, pratiquei o acidente, fui embora do local. Então, veja que nesse caso eu respondo, ok? Pela lesão corporal, suponhamos que eu tenha praticado, e veja, se a minha omissão ela foi suprida por terceira pessoa, ainda assim eu serei responsabilizada por esse crime, tá? Agora, veja, o sujeito do crime aqui é o condutor do veículo, perfeito, que sem culpa esteja envolvido no acidente. Então, veja, você está conduzindo lá seu carro, aconteceu um acidente, você não foi imprudente, não foi negligente, não foi imperito, simplesmente algo que aconteceu. Você deixou de prestar socorro. Bom, então você está aqui no 304, tudo bem? Agora, se você de forma culposa, bem, aí nesse caso, matou, está no 302. Nesse caso, ocasionou lesão corporal, está no 303, ok? Então, veja aqui, esse artigo de omissão de socorro do 135 do Código Penal,
ele é aplicável somente para aqueles que não foram envolvidos. Então, por exemplo, você é o condutor. Você é o condutor. Houve um acidente qualquer. Sei lá, às vezes a pessoa que ficou ferida foi a causadora do acidente. Você não prestou socorro. Bom, se você não prestou socorro, você está no 304. Agora, você é o condutor e você, por negligência, imprudência ou imperícia, causou na vítima lesão corporal grave ou morte. Então, você está lá no 302 ou no 303. Agora, você é uma terceira pessoa que não estava nem dentro do carro, você estava na rua e você deixou de prestar socorro. Bom, você está no 135 do Código Penal, que é omissão de socorro. Tudo bem? Então, veja que nós temos essa diferenciação. Portanto, repetindo, se você é o condutor, causador do acidente, sem culpa, simplesmente aconteceu o acidente, você não foi imprudente, nem negligente, nem imperito, mas você deixou de prestar socorro, você está no 304. Agora, se você, condutor, ocasionou lesão corporal nessa vítima ou morte, você está no 302 ou 303. Ok? Agora, se você é uma pessoa estranha ao acidente, que está lá na via pública e constata os fatos e não presta socorro, você está no 135. Tudo bem? Então, veja, havendo culpa na condução, muita gente pode me perguntar, professora, mas como que eu vou ter um acidente sem culpa? Ué, gente, quando a pessoa ela não é imprudente, nem negligente, nem perita, você está lá dentro do limite de velocidade, dentro da sua preferência, está tudo certinho. E aí você colidiu com alguém que, porventura, cruzou o semáforo. Houve um acidente. Então, se você tem uma pessoa acidentada ali no outro carro e você que não foi o causador do acidente não prestou socorro, você está nesse crime. Agora, se você é o causador e deu lesão corporal leve, ou grave, ou gravíssima, ou morte nessa pessoa, você está no 302 ou no 303. Tudo bem, pessoal? Agora, no 305, por outro lado, nós temos um crime cuja incidência é baixíssima nas provas. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Então, veja aqui, um acidente qualquer, tipo, bati num poste, sei lá, bati num carro, e aí eu me afasto desse local, eu também serei responsabilizada nas penas do 305. Então, bati num carro, saí correndo. Larguei o carro lá, saí correndo. O outro carro, não tinha ninguém no carro. Mas o sistema de monitoramento eletrônico pegou que eu fui a condutora nessa batida, nesse sinistro. Eu vou responder pelo artigo 305. Maravilha? Veja, o que nos interessa, 306. Embriaguez ao volante. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Veja, lembra da parte 1 da aula? Isso aqui é um crime de perigo abstrato. Porque, veja, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada. Perfeito. Então, tá lá, estou bêbada, estou dirigindo. Estou na minha mão, estou na velocidade, estou toda certinha, mas estou embriagada. Bom, perigo abstrato. O legislador ele nem quer saber se naquele momento havia ou não possibilidade de alguém ser ferido. Ele já caracterizou isso como sendo crime. Ok? Veja, detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação. E aí, veja que o parágrafo 1º, ele traz para nós a forma como é que nós vamos poder constatar essa embriaguez. Inciso 1º, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 3 miligramas de álcool ou litro de ar alveolar ou, que é o bafômetro, né?
sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Perfeito? E aí, veja, parágrafo 2º, a verificação do disposto nesse artigo, ou seja, da embriaguez, poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo. Lembra, de acordo com 277, prova testemunhal ou outros meios de prova. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado nesse artigo. Perfeito? E aí veja que, inclusive, esse é o entendimento dos tribunais de que se trata de um crime de perigo abstrato. Veja, é suficiente para a caracterização desse crime que o condutor esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a lesividade, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva. Dirigiu bêbado, você já está no crime do 306. Dane-se, ok? Veja, o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal. Veja, julgado recente de 2017. Tudo bem? Então, o que você vai ter que levar para a sua prova desse artigo? Basta a embriaguez, nós já temos o crime do 306. Tudo bem? Cuida-se, portanto, de um crime de perigo abstrato. Maravilha? Depois, artigo 307. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Então, veja, você praticou um crime, né, um dos crimes do CTB. Como penalidade, suspensão da habilitação. Você teimou e continuou a dirigir. Então, você agora vai responder pelo 307. E o que vai acontecer? Imposição adicional de mesmo prazo de suspensão ou proibição. Lembra? 2 meses a 5 anos. Se, por exemplo, você pegou 4 anos, agora você vai ter 8 anos. Em razão da prática do 307. E veja, nas mesmas penas incorrem quando você não entrega a carteira no prazo de 48 horas. Lembra que é o prazo que você tem para entregar? Então, não entreguei. Então, você está incorrendo nessas mesmas penas aqui. Tudo bem, pessoal? Então, também bem tranquilo o artigo do 307. Ele é o crime daquele que não entrega a habilitação ou a permissão. Maravilha? Depois, gente, 308. Esse cai bastante. Racha. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa, competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Veja, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. O que é isso? Crime de perigo concreto. Então, veja, não basta você estar fazendo manobra na sua moto. Você tem que estar gerando uma situação de risco. Então, eu estou lá estou lá numa estrada abandonada, sozinha, não tem mais ninguém junto comigo fazendo manobra na minha moto. Sozinha. Bom, não estou gerando risco para ninguém. Então, nesse caso, eu não vou responder pelo crime do 308, perfeito? Veja que, embora a doutrina chame de racha, não é só racha. Aquelas pessoas que fazem manobras em motocicletas também, em carros, cavalinho de pau. Veja, gerando situação de risco às pessoas, que é a incolumidade pública ou privada. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Maravilha? E aí, veja, portanto, aqui já um crime de perigo concreto, tem que haver essa situação de risco. Veja, parágrafo 1º. Se dessa prática resultar lesão corporal grave
e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena de reclusão de 3 a 6 anos. O que quer dizer isso aqui? Está dizendo o seguinte: se a pessoa foi lá praticar manobra ou fazer racha, ocasionou um acidente, resultou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aqui está só grave, mas você vai colocar também gravíssima. Ok? Veja, e você não quis o resultado nem assinou o risco de produzi-lo. Isso aqui significa dolo eventual. Então, o que o artigo está dizendo? Olha, você fez manobra, atropelou alguém, e no caso restou-se demonstrado que não era dolo eventual, que realmente você foi imprudente e causou essa merda. Então, nesse caso, ainda você está nos crimes do CTB e com uma pena de 3 a 6 anos de reclusão. Tudo bem? Agora, se você agiu nesse evento com dolo eventual, bom, nesse caso, você vai responder pelo crime do 129, ok? Então, veja, pessoal, racha, isso aí é um outro mito, tá? Racha, você precisa desses elementos para dizer se foi dolo eventual ou não. Então, se você tem lá um racha doloso, ora, você quer participar do racha. Porque quando você vai lá competir de carro, você quer, não quer? Então, é um racha doloso, você deseja. Mas você causou uma lesão grave sem querer, machucou uma pessoa, que é a forma culposa, você está no 308, parágrafo 1º. Agora, se você está causando uma lesão grave com dolo, meu amigo, aí você vai estar no Código Penal, artigo 129. Olá, meus amigos! Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para todos aqueles que desejam ser futuros guardas municipais civis do município de Astolfo Dutra, em Minas Gerais. Eu sou professor Lac, concurseiro profissional e especialista em concurso público, que somente no ano de 2022 eu fui aprovado em 11 concursos públicos. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. O nosso querido site lá Concursos, nós estamos especializando em concursos de guardas municipais. Nós estamos atendendo aí vários concursos de guardas municipais e eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir a nossa metodologia do Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, você terá reais condições de aprovação nesse concurso. O nosso serviço é muito bom, pode acreditar. Vem comigo que eu vou apresentá-lo a vocês, né? Primeiramente, né, professor, aí, ó, Guarda Municipal Civil, né, Astolfo Dutra, Minas Gerais. O nosso curso é 100% online, completo e atualizado, tá certo? O edital publicado, ponto a ponto do edital, tá? Nosso Personal Coach começa o dia 19/6. Olha só, né, por apenas R$100, é isso mesmo, por apenas R$100, você vai ter acesso a esse nosso grande conteúdo. Informações básicas do concurso, que nesse vídeo você vai ter também uma consultoria, a gente vai analisar os principais pontos do edital. Primeiro, as inscrições serão abertas a partir do dia 31/7, vão até o dia 31/8. A prova ocorrerá apenas no dia 8/10, ou seja, dará tempo de você estudar 100% do nosso conteúdo, e aqui está o conhecimento necessário para a sua aprovação. Banca Consulplan. Tá, uma banca Consulplan. Então, temos aí o prefeito, né, aí do edital. Tá? Não é um concurso apenas para o cargo de guarda municipal. Tá? Essa parte básica nossa aqui serve também para os outros cargos, caso você aí tenha interesse, você pode estar estudando. Especificamente para a guarda municipal, nós temos aqui, né, 6 vagas mais cadastro de reserva para o sexo masculino, e nós temos aí 2 vagas para o sexo feminino, né? Então, 8 vagas aí mais cadastro de reserva. Vale a pena lembrar que o requisito básico é o nível médio completo, aí mais a CNH, né, carteira de habilitação AB, né? A e B, não AB, né? Requisitos, tranquilo, né? Aí, ó, tá? Requisito tranquilo aí, tá? Nomeação, beleza, né? Requisitos para investidura dos cargos, né? Tranquilo, né? Sem problema nenhum, né? Vem comigo. Como é guarda municipal, nós temos que seguir a 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, lá diz que é nível médio, lá diz que tem que ter TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação psicológica, e entre outros, né? Como é que vai ser a avaliação, né?
Olha só, língua portuguesa, 100% disponível, raciocínio lógico matemático, 5 questões, conhecimentos gerais, 5 questões, noções de direito constitucional, 5 questões, noções de direito administrativo, 5 questões, conhecimentos específicos do cargo, 5 questões, peso 1. No total, você tem 30 questões, né? Peso aí 30, né? Então isso aqui é para o cargo. Professor, eu vou fazer, por exemplo, para auxiliar administrativo. Cara, esses conhecimentos básicos aqui servem para todos os concursos, né? Todos esses cargos aí. Então você pode estar estudando com a gente. Olha aí, língua portuguesa, tudo isso por R$100. É isso mesmo, R$100. Você pode dividir ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, né? R$100 é um investimento aí bastante em conta. Ó, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático. Tá? Nós temos aqui conhecimentos gerais, que é um programa de atualidades. Nós temos aqui um programa de atualidades. Direito constitucional, bacana, artigo por artigo da Constituição. Direito administrativo, tranquilo, né? Porque para você acertar todas as questões aí na sua prova. E nós temos aqui os conhecimentos específicos, é ponto a ponto do edital. Só tem uma observação, tá? Que é o seguinte, não, essas leis aqui, Estatuto da Mulher, Maria da Penha, desarmamento, idoso, Código de Trânsito, né? ECA, né? Constituição Federal, Lei de Improbidade Administrativa, bacana, né? Fechou. Somente a Lei Municipal 13.308 de 2007, nós iremos gravar caso, né, fica condicionada a gravação da Lei Municipal à efetivação de 50 matrículas, né? Eu mesmo sou aí especialista em estatuto, eu terei o maior prazer de gravar, caso a gente tenha aí 50 matrículas, nós iremos fazer a gravação dessa lei aí, ponto a ponto e artigo a artigo. Então, meus amigos, está aí a oportunidade, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.